Olá, meu nome é Alexandre Mendonça e a partir de agora vou conduzi-los neste vídeo sobre conceitos básicos de medição e verificação de eficiência energética. Bom, você sabe que só o que é medido é gerenciado, né? E aplicando essa filosofia aos programas de eficiência energética que foram realizados pelas distribuidoras de eletricidade de todo o país, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, publicou metodologias de medição e verificação, que são bem simples e inteligentes, para quantificar mesmo a energia e demanda que são evitadas nos projetos de eficiência. É uma combinação de ações capaz de constituir, no futuro próximo, um poderoso banco de dados nacional sobre o uso das instalações e sobre os resultados dos projetos de eficiência energética. E nesse vídeo, então, nós vamos rever alguns conceitos básicos de medição e verificação, a MV, que, aliás, embasaram o trabalho dos especialistas da ANEEL. Criamos um guia com planilhas pré-formatadas para medir as ações mais comuns de eficiência energética do PE. Quer dizer, você, comprometido com a economia de energia, pode ficar com a gente porque nós vamos explicar direitinho como tornar a sua empresa ainda mais eficiente na medição da energia evitada. É isso mesmo, energia evitada. Porque quando pensamos em eficiência energética, pensamos na energia que evitamos lá no início da cadeia, na geração e durante toda a transmissão e distribuição, até chegar a você. Afinal, a eficiência energética é a energia que teria sido consumida antes da ação de eficiência, menos a energia que, de fato, se consumiu após a implementação da ação. Entendeu? Bom, vamos a um exemplo, então, prático, troca de ar-condicionado. Exatamente, comparamos, então, diretamente os consumos do antigo e do novo aparelho e vemos o quanto economizamos, certo? Não. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Neste caso, dias mais quentes ou menos quentes, ambientes mais ou menos ocupados, alteram o consumo. E para medir eficiência diretamente, teríamos que ter os dois aparelhos funcionando nas mesmas condições, o que é impossível, porque a troca já foi feita, não é verdade? Portanto, a solução é estabelecer um modelo matemático do antigo ar-condicionado, um fantasma, que possa ser usado para calcular quanta energia consumiria após a troca, nas mesmas condições do novo. Esse modelo matemático deve explicar como a energia varia, correlacionando essa energia com outras variáveis, como temperatura, ambiente ou ocupação. Mas afinal, por que medir? Por que não fazer um cálculo rápido, que é até mais barato? Bom, numa palavra a gente responde: confiança. Exatamente, porque estimativas são bem diferentes de medições. Quem já mediu sabe bem disso. É preciso pisar em chão. A criação do guia de MV tem como norte o PIMVP e os procedimentos do Programa de Eficiência Energética, o PROP, aprovado por resolução normativa da ANEEL. Ele é seu maior aliado na avaliação dos projetos de eficiência energética na sua distribuidora. O guia de MV detalha e padroniza a aplicação das metodologias de medição e verificação. É uma facilidade desenvolvida pela ANEEL com a colaboração da GIZ e da Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ABRAD. O guia é constituído de um texto base, planilhas contendo todos os cálculos necessários para a execução da MV, modelos de planos de medição e verificação, relatório e formulário para a coleta de dados no campo. Para cada ação de eficiência energética, você deve definir as variáveis que influenciam o uso da energia. Variáveis independentes deste modo são os fatores que determinam essa variação. O consumo de energia pode alterar de acordo com o clima, com a produção de uma máquina, sistema ou planta industrial, ou ainda conforme a ocupação de um prédio público, de um shopping, entre outras possibilidades. É preciso medir as variáveis independentes e o uso da energia, estabelecendo entre eles uma relação matemática. Ou seja, para um conjunto de variáveis independentes, devemos poder calcular a energia que teria sido consumida. O fantasma da instalação antiga. Claro que também podem surgir dúvidas, né, na hora de você definir o seu plano. Por isso, para tirar essa dúvida, a gente convidou aqui para o nosso treinamento um especialista no assunto, professor Agedor Garcia, que já está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Pode sentar, fique à vontade. Bom, na verdade, o senhor também trabalhou ativamente na elaboração desse guia, né?
Bastante, não só eu, como a equipe da ANEEL e outras pessoas também. Foi um trabalho muito criterioso para chegar a esse documento que estamos apresentando. Muito bem, professor. Anteriormente a gente estava falando sobre determinar as variáveis independentes, né? E a gente sabe que o senhor é um profundo conhecedor desse assunto, né? E a gente tem certeza que o senhor pode então assessorar os nossos colegas das ESCOs e também das distribuidoras, né? Por isso aqui a gente tem a primeira dúvida que vem de Minas Gerais. O Paulo quer saber o seguinte: se trocamos uma única geladeira, o número de vezes que se abre a porta do refrigerador pode ser uma variável independente? Teoricamente que sim, Paulo, porque seguramente haverá dias em que a porta vai ser mais aberta do que outros. Isso vai causar um aumento do consumo, né? Por exemplo, quando chegar as compras do mês e você ficar com a geladeira muito tempo aberta, isso vai aumentar o consumo. Ou quando você reunir um grupo de pessoas para assistir o futebol e toda hora tirar uma cervejinha gelada, também isso vai aumentar o consumo. Mas é preciso que aí o tempo seja curto o suficiente para pegar esse efeito. Por exemplo, se for de um dia ou até de uma hora, isso pega esse efeito. Se for de uma semana ou de um mês, já não vai pegar. Agora, na prática, não é tão boa essa variável porque é muito difícil de medir, a menos que você tenha um dispositivo que coloque ali na lâmpada da geladeira, por exemplo, né? Então, para analisar uma variável independente, é preciso levar em conta essas duas coisas, quer dizer, a correlação com a energia, que é fundamental, mas também a viabilidade de fazer a medição. Nós vamos focar agora nos passos da medição e verificação no Programa de Eficiência Energética aqui da ANEEL. Acompanhe agora com a gente. Bom, agora o nosso referencial na revisão dos passos da MV no programa da ANEEL vai ser o diagrama que vocês veem aqui do lado, ó. Esse diagrama, que muitos de vocês já conhecem, mostra as diferentes fases de um projeto do PE e, claro, as suas respectivas tarefas de medição e verificação. Quer dizer, passo a passo e em ordem cronológica, nós vamos revisar aqui as tarefas de MV para os projetos de eficiência energética. E a primeira delas, estimativa ex ante. Mas não vamos parar por aqui não, porque no próximo nós vamos explicar direitinho como preencher as planilhas do Guia de Medição e Verificação e com um exemplo real de projeto de iluminação de baixa renda. E agora é sua vez, hein, de colocar em prática tudo o que nós explicamos por aqui. Acesse aneel.gov.br e encontre todo o material de apoio necessário para o seu aprendizado. E até a próxima!